Então é o seguinte, então você tem dois conjuntos não vazios, você começa com essa história, tá? E aí, esses dois conjuntos, você pode, por exemplo, produzir tem uma operação que é o produto cartesiano, e você pode produzir um novo conjunto que é feito dos pares ordenados x, y, tá? Por que é ordenado? Porque o primeiro elemento sempre vai pertencer ao A e o segundo elemento sempre vai pertencer ao B. A gente fez exemplo disso em outra aula, né, em outro encontro, na semana passada. Então, o que a gente faz? Assim, esse produto cartesiano ele tem todos os pares possíveis. Né? Quando você pega, por exemplo, o famoso R2 é o conjunto produto cartesiano com ele mesmo, é o famoso plano cartesiano, a representação geométrica dele. Então, aqui você tem a reta dos x e a reta dos y, né? As abscissas e ordenadas. Então, o que acontece? O conjunto todo, que é o plano, é o conjunto de pares dessa forma. Tá? Só que calhou de você ter elementos, os dois são do mesmo conjunto, tá? E são infinitos, tá? Já, assim, a definição geral serve para qualquer conjunto, quaisquer dois conjuntos não vazios você pode considerar isso, tá? Então, você pode considerar nesse conjunto que é o produto cartesiano, você pode considerar qualquer relação. Uma relação? Uma relação é um subconjunto do produto cartesiano. O próprio produto cartesiano é uma relação, tá? Porque ele é um subconjunto de si mesmo. Então, uma relação é isso. Só que essa relação, ela pode ter muitas propriedades, ou nada especial. Então, se ela, por exemplo, quando ela é uma relação de equivalência, que tem um exercício dessa lista, que tem isso, né? Que é número 2. Você tem dois conjuntos lá e eu peço para você verificar se a relação é de equivalência. Então, quando é que uma relação é de equivalência? Então, primeiro, você tem lá o R, que é uma relação, é uma lista de x, y, tá? Onde esses caras todos você tomou no produto cartesiano. Não quer dizer que pegou todo mundo, não. Tá? Você pegou alguns, satisfazendo algum critério. Então, com algum critério. Ou aleatório, pode ser o critério aleatório também. Tá? E aí, esse subconjunto que você tomou de elementos do produto cartesiano, ele pode satisfazer algumas propriedades. Então, três coisas que ele pode satisfazer que vão dizer que ele é uma relação de equivalência. Então, ele vai ser de equivalência, relação de equivalência. Se você tiver, primeiro, que a relação tem que ser reflexiva. O que significa ser reflexiva? Que para todo azinho que você pegar no conjunto A, tá? Você vai ter que ter azinho lá, tá? Então, na verdade, tem mais esse segundo azinho, ele pode não pertencer ao B, tá? Ele pode pertencer ao conjunto B, é verdade. Então, significa que tem uma coisa aqui para a gente mudar. Essa relação de equivalência, ela vai ter que ter essa restrição, tá? E porque você vai ter que ter o A, um elemento, se relacionando com ele mesmo, tá? Então, ela é reflexiva se para todo A, deixa eu só tirar aqui deixa eu mudar uma coisa aqui importante. Então, todo azinho, ele se relaciona com ele mesmo, tá? O que significa isso? Que o par azinho tem que estar lá. Tá? Então, se esse cara, o segundo elemento, não pertencer ao conjunto B, você não vai ter necessariamente isso acontecendo. Então, é muito comum de você estabelecer relações de equivalência quando B é igual a A. Tá? Não estou dizendo que tem que ser assim necessariamente, não. Mas é muito frequente você ter isso. Porque aí você está estabelecendo uma relação de equivalência no produto cartesiano A com ele mesmo, tá? Então, aí você pode já se preocupar. Então, isso aí não é que necessariamente vai ser garantido, mas é muito comum, tá? Você vai ter mais facilidade de puxar uma relação reflexiva. Porque tanto esse primeiro cara quanto o segundo tem que estar lá. Mas tem que ser para todos, tá? A segunda coisa é que se você tiver... Então, ela tem que também ser simétrica. Então, você vai ter se você tiver A se relacionando com B, isso tem que implicar que o B se relaciona com A. Não quer dizer que necessariamente todos os A's têm que se relacionar com todos os B's. Isso é uma hipótese. Se você tiver a primeira parte, então você terá a segunda parte, tá? É isso que, lembrando, hipótese, você não prova a hipótese, tá? Você pode querer hipótese ou não.
Tá ventando aqui, olha só. Hoje tá tudo pra não funcionar. Na segunda-feira foi uma coisa. Eu não consegui dar aula. Não teve, porque faltou luz aqui. Cada hora é uma coisa. Cada hora é uma coisa. Enfim. Coisas da pandemia. A cortina aqui derrubando as coisas. Eu não quero fechar a janela porque senão fica meio abafado. E tá frio, mas eu normalmente me dou bem com frio. Então, assim, a relação ser simétrica significa que se você tiver A se relacionando com B, então você vai ter que ter B se relacionando com A. Então, se A, B pertencer ao conjunto, então você vai ter que tem que ter necessariamente o par BA pertencendo ao conjunto também, tá? A gente coloca isso é uma forma de simbolizar relação, mas não precisa ser assim, depende da anotação do livro, do texto, da relação que você estabeleceu, tá? E a terceira propriedade que tem que satisfazer para ser de equivalência ela tem que ser transitiva. Então, se você tiver A se relacionando com B e B se relacionando com C, então, deixa eu só subir aqui, então você vai ter que o A se relaciona com C. Tá? Então, isso é muito importante. Por exemplo, relação de igualdade. Né? A relação de, se você diz assim, nos números reais, a relação de igualdade. A é igual a A. Para todo número real, isso é verdade. Um elemento é igual a si mesmo. Tá? Então, exemplos. Tá? Se você estabelecer a relação assim, eu vou pegar, a relação vai ser XY, X se relaciona com Y se X for igual a Y. Onde o X eu estou pegando, X e Y eu estou pegando no R, no conjunto dos números reais, tá? Inventei. Então eu estou aqui dentro, no produto cartesiano R com R, R2. Tá? E aí eu estabeleci essa relação. Então, somente se você tiver X igual a Y, ele pode aparecer nesse negócio aí. Então, ó, se você tiver... Ela é reflexiva? Sim, porque todo mundo... Você vai ter sempre A ou XX, tá? Então, ela é automaticamente reflexiva. Tá? Porque para todos os X que você pegar ali na relação, você vai ter X igual a X. Ela é simétrica? Sim, por quê? Se você tiver X igual a Y, você concorda que isso é a mesma coisa que Y ser igual a X. É uma relação simétrica. E ela é também uma relação transitiva. Por quê? Se você tiver X igual a Y e Y igual a Z, você pode concluir imediatamente que X igual a Z. A gente sabe disso, desde o jardim de infância, desde, sei lá, enfim, quando a gente ouviu falar do sinal de igualdade, tá? Talvez desde sempre, né? Porque a noção de igualdade é uma noção abstrata, mas ela é primitiva. Né? Todo mundo sabe o que é uma coisa... Você fala assim, fulano é igual a fulano, Beltrano, por exemplo, tem as mesmas propriedades, né? Então é isso. Esse prato é igual a esse, enfim, esse objeto é igual a esse. A gente estabelece alguns parâmetros para essa igualdade. Nos números é mais fácil ainda, tá? Então, aqui no número 2 dessa lista, eu peço para você identificar, justificando, né, quais são... no número 2 são funções, tá? Na número 3 é que eu peço para você, já vou para as funções. É para você falar quais são as relações de equivalência. Eu até fiz alguns exercícios na semana passada, eu acho que eu fiz, né? Mas assim, eu só estou repassando aqui o conceito para vocês ficarem tranquilos. Porque tem uma dúvida que acontece assim, por exemplo, se eu tiver, vamos pegar aqui, vou pegar algum exemplo para fazer, sei lá, por exemplo, se eu tiver a letra A da número 3, tá? A relação é assim. Então, o conjunto é A, B, C, D. Então, eu estou supondo que o produto cartesiano é A com A, tá? E aí, eu vou ter, então, a relação que é estabelecida nesse item A, assim. Vai ser Azinho com Azinho, Bzinho com Bzinho, C com C, D com D, A com D e D com A. Aí eu quero saber se essa relação é de equivalência, tá? Primeiro, eu tenho que verificar tópico a tópico. Ela é reflexiva? Sim, ela é reflexiva, porque se você pegar o conjunto é A, B, C, D, todos esses caras, esses 4 elementos, eles aparecem A com A, B com B, C com C e D com D. Então, ela é reflexiva.
Pois, para todo xzinho que você pegar no conjunto A, eu tô x porque x assume qualquer personalidade, tá? Então eu vou ter que xx está na relação, tá? Essa é a justificativa. A segunda coisa é que ela é simétrica. Ela é simétrica? Vamos ver. Se eu tiver A com D, aparece D com A, ó. Aí você pode dizer assim, mas olha só, não apareceu A com B, tudo bem, não falou que tem que aparecer, tá? Se aparecer, é que tem que aparecer o cara trocado. Essa que é a questão, ó, lembra? Hipótese e tese. Então, a hipótese, você não tem que ter a hipótese. A hipótese pode não estar acontecendo, mas se ela acontecer, se ela se concretizar, uma consequência vai estar presente, tá? Aqui ela é simétrica, pois, no caso, o único par diferente aqui que apareceu, par com elementos diferentes, de novo o negócio caindo aqui. Ai, meu Deus, que graça que vai ser isso aqui, gente. Depois, para ver essa gravação, se eu quiser postar, vai ter que editar isso aqui, vai estar ridículo. Então, ela é simétrica, pois, quando apareceu A com D, né, A se relacionando com D, ou eu posso colocar assim, parzinho, né, AD, isso implicou automaticamente que o D se relacionasse com A, ou seja, que aparecesse o par DA, tá? Aí você diz assim, mas então não precisa aparecer todo mundo? Não. Se aparecer, a propriedade lá em cima diz que se aparecer, se você tiver lá em cima, né? Se você tiver A se relacionando com B, então o B se relaciona com A, tá? Aqui. Mas não quer dizer que você tem que ter a hipótese acontecendo, tá? Não necessariamente você tem a hipótese sendo rolando, que tem que ser satisfeita é a tese, tá? Então, beleza, ela é simétrica. E ela é transitiva? Vamos ver. Aí você diz assim, bom, para ser transitiva, eu teria que ter alguma coisa se relacionando com outra, uma coisa 1 com uma coisa 2, e essa coisa 2 com a coisa 3, implicando a coisa 1 se relacionando com a coisa 3. Só que isso não acontece aqui. Eu não tenho, assim, você nem vê esse tipo de par aparecendo. Não é que ela não seja transitiva. É que, para ela não ser transitiva, lembra aquela história do contra-exemplo que eu falei para vocês? A gente trabalhou isso, né? Se você tem algo que é falso, tem que mostrar um contra-exemplo. Então, teria que ter algum elemento furando isso, para ela não ser transitiva. Isso é muito importante, tá? Que eu tô falando para vocês. Guardem no coração. Para a propriedade não ser transitiva, para ela não ser cumprida, você precisaria ter um par, por exemplo, x e y, lá no cara, um yz, isso aqui lá no conjunto, e o xz não pertencente ao conjunto. Isso acontece nesse caso? Você tem A com A, B com B, C com C, D com D. Então não tem cruzamentos assim, como nessa terceira parte aqui. Isso aqui isso aqui é para não ser transitiva, tá? É a negação. Para não ser transitiva, isso teria que estar acontecendo. Só que assim, lá na lista tem A com D, D com A. Então, mas A se relaciona com A. Então, assim, se você pegar só uma relação que é reflexiva e simétrica, ela automaticamente é transitiva se você não tiver mais elementos além daqueles, tá? Aqui não tem não tem elementos dessa forma para furar a propriedade da transitividade. Então, quando isso acontece, a gente diz que a propriedade é satisfeita por vacuidade. Vacuidade. Deixa eu escrever aqui para vocês. Vacuidade. É de vácuo mesmo. O que significa isso? Significa que o conjunto dos elementos que furaria essa propriedade é vazio, tá? Então, é teoria de conjuntos. Ou seja, o conjunto de elementos que não satisfaz a propriedade, e o pessoal chegando atrasado, a propriedade, esse conjunto é vazio, tá? Então, se o conjunto é vazio, o conjunto de elementos que não satisfaz aquilo, você diz que aquilo é satisfeito por vacuidade, tá? Isso é uma propriedade genérica da matemática, você vai ver muito isso acontecendo. Então, o próprio conjunto vazio satisfaz muitas coisas porque ele não tem elementos não tem elementos, então ele nunca vai quebrar nada. É aquela pessoa que nunca faz nada de errado porque ela não faz nada. É isso.
O conjunto vazio é isso. Nunca faz nada, nunca é inútil. Uma coisa, não é inútil, porque o conjunto vazio é muito útil, mas assim, a pessoa, a coisa, o objeto, não tem nada ali. Então, a pessoa não vai cometer erros, né? Colocando um paralelo assim humano. Então, o conjunto vazio é isso, ele não tem elementos que não satisfaçam, porque ele não tem elementos. Então, muitas coisas são válidas por vazio, por vacuidade. Então, é isso. Então, essa relação da letra A, da número 3, ela é transitiva por vacuidade, tá? Porque não tem nada que não satisfaça aquilo. Isso é uma dúvida que vocês podem ter. Por isso, normalmente, as pessoas têm vacuidade, tá? Então, ela é uma relação de equivalência. Tá? Relações de equivalência são muito úteis em muitos cursos. Por exemplo, em muitas coisas na matemática. Você vai ver em aritmética o conjunto dos números módulo n, que usa uma relação de equivalência lá super importante, tá? Eu não vou entrar nisso porque nosso curso não é sobre isso. Mas eu tinha que falar sobre relação de equivalência, tá? Tirar essa dúvida. Bom, sobre funções, né? Tem muita coisa importante sobre funções. Mas, assim, vocês têm que ler o conteúdo e tal, mas, assim, vamos fazer algum exercício aqui. Eu pedi na tarefa para vocês entregarem a letra, a número da lista de funções, tá? A número 6. Então, vamos ver, eu não vou fazer, claro, né, que vocês têm que entregar. Muito importante, aproveitando que chegou mais gente, antes de vocês fazerem o vídeo, me mandem a solução. Não precisa mandar o vídeo, não, manda a solução do exercício, tá? Porque se estiver errado e você tiver o trabalho de fazer um vídeo sobre a solução errada, vai estar errado, tá? Então tem que me mandar um vídeo para eu saber, ó, tá indo bem, tá certo, eu digo a resposta, não, tá certo, o que você escreveu tá correto. Agora você vai, a tarefa em si é você me explicar o que você fez, tá? Então, me mandem um e-mail até... sábado não adianta, tá? Porque sábado eu não respondo e-mail de trabalho. Me mandem até sexta-feira à noite. Vocês podem me mandar, tá? Também não vai me mandar lá para 11 horas da noite, pelo amor de Deus. Mas assim, podem me mandar até, tipo assim, umas 9 horas da noite. Me mandem a solução para eu poder dizer para você, ó, tá certo, pode seguir em frente, tá? Se você não mandar, é por sua conta e risco. Já aconteceu, o período passado aconteceu. Mais de uma aluna, um aluno me mandou a solução, mandou o vídeo, sem falar nada, a solução estava completamente errada. Eu dei 0. Aí, assim, eu fiquei com pena, eu acabei dando uma chance para a pessoa fazer outro vídeo, mas eu tive que dar outro exercício para a pessoa fazer. Então, assim, é inconveniente, tá? Valendo menos ponto e tal. Então, enfim, me mandem a solução antes para eu conferir, tá? O que vocês fizeram. Então, vamos lá. Na questão 6, vamos só comentar sobre o que é, né? Então, tem lá uma função. Agora é uma função. Função, a gente viu, não é uma relação de equivalência, é outro tipo de relação. É uma relação em que todos os elementos, esse x agora, esse primeiro cara chama domínio, o y chama imagem, contradomínio, e a f, o conjunto de todas as f's de x, a gente vai chamar de imagem da função. Tá? Todas as f's de x onde você pegou o x no domínio. Não necessariamente a imagem tem que ser igual ao y, tá? Ela está contido, pode ser igual, mas está contido no contradomínio. Muito bem, então a número 6, eu vou lá uma função e você pega o subconjunto y, tá? B é um subconjunto do y. Eu não coloquei, pode ser igual, tá? Ali tanto faz. Eu peço para você mostrar que a pré-imagem, então o exercício é isso aqui, mostre que, eu estou dizendo que é verdade, tá? É verdade, você tem que fazer, tem que provar isso. A pré-imagem de y menos b, ou seja, a pré-imagem da diferença é igual à diferença do domínio menos a pré-imagem de b, tá? Vamos fazer um desenho? Aí, esse desenho é um diagrama de Venn, só que ele é um diagrama de Venn melhorado. A gente chama isso de gráfico sagital, que ele envolve função, tá? Então, vamos pegar assim, eu vou pegar as bolinhas aqui, o x, que é o domínio, o y, que é o contradomínio, tá? O b é um subconjunto, então eu vou desenhar ele menor, mas ele pode ser igual ao y, nada impede, tá? Primeiro lugar, bom, então aqui eu tenho b. O que é x? Então, primeiro, o que é pré-imagem, né? A pré-imagem é um subconjunto do domínio. Então, se eu pegar, por exemplo, a pré-imagem de um elemento só, yzinho, vou pegar já dentro do B, tá?
A pré-imagem desse cara sozinho é o conjunto de todos os xzinhos cuja imagem, f de x, deu aquele y, tá? Então, se você pega um elemento só do contradomínio, yzinho, pertence ao contradomínio, não precisa pertencer à imagem de nada. Eu não sei qual é a imagem dessa função, tá? A imagem não precisa ser igual a esse cara aqui, não. A imagem pode ser um pouco menor, tá? Inclusive, ela pode nem ter todo o B. O B pode ter elementos que não estão na imagem. Eu falei que é um subconjunto qualquer. Então, se eu pegar um yzinho do conjunto y, a pré-imagem de um elemento só é um conjunto, tá? f-1 desse yzinho é o conjunto de todos os xzinhos do domínio que foram levados naquele yzinho, naquela imagem, tá? Então você diz assim, poxa, então peraí, se o yzinho, que você está chamando de yzinho, ele não estiver na imagem, então a pré-imagem dele é vazia. Ok, é isso, tá? Por exemplo, eu vou pegar um exemplo de uma função concreta, assim, ó. F de R em R, vocês conhecem bem. X, a imagem é x ao quadrado. O contradomínio é R, mas a imagem não é R. A gente sabe que x ao quadrado só são os números positivos maiores ou iguais a zero, na verdade, né? Então, x ao quadrado é sempre maior ou igual a zero. Isso significa que você vai ter, por exemplo, se eu pegar um número negativo aqui, a pré-imagem dele é vazia, tá? Então, f de f-1 de 0 vai dar certo. f-1 de menos 1, deixa eu... Tô procurando borracha mole, negócio nada a ver. Então, a f-1 de menos 1, nesse caso, vou ver aqui, é o conjunto vazio. Não tem ninguém que é levado em menos 1, tá? A f-1 de 1, por outro lado, tem dois elementos, 1 e menos 1. 1 e menos 1 são levados, você faz 1 ao quadrado e menos 1 ao quadrado, ambos dão 1, tá? Então a pré-imagem, veja, a gente chama de pré-imagem ou imagem inversa. Não estou falando de função inversa, tá? Função inversa é outra coisa. Então, a pré-imagem, isso aqui é um conjunto, tá? Então, guardem isso no coração também, porque tem muita gente não entende o conceito de pré-imagem. Quando vai fazer esse exercício, eu apliquei em várias provas de Fundamento 3, quando a gente dá presencialmente. Às vezes eu cobro isso. E tem muita gente que não entende o que é e prova uma outra coisa que não tem nada a ver, tá? Faz uma loucura danada. E tem que entender o que é pré-imagem, é super importante, tá? Mais à frente vocês vão agradecer que vocês viram isso em Fundamentos 3, quando vocês tiverem análise. Tem um resultado super importante sobre funções contínuas, que diz que uma função é contínua sem somente ser a pré-imagem de um conjunto aberto é aberto. Você tem que usar isso para resolver outros exercícios. Você tem que entender o que é pré-imagem, tá? Então começa aqui. Vamos lá. Aí eu tenho o seguinte. Então você já entendeu o que é pré-imagem, tá? Supõe. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar aí. Pode abrir o microfone e falar, tá? Muito bem. Então vamos voltar lá no exercício. Eu estou dizendo que esse B eu não sei quem é. Eu só sei o seguinte. Que a pré-imagem dele, eu estou dizendo que a diferença entre Y e B, então a diferença seria essa parte que eu não achurei, tá? A parte achurada é o B. Essa parte que tá branca aqui, eu vou até tirar esses negócios. Eu posso achurar de outra cor, né? Eu posso botar aqui um vermelho, tá? Então, assim, vamos colocar outra cor. Esse pedaço aqui, o vermelho, é o Y menos B, a diferença entre Y e B. Eu estou dizendo que a pré-imagem disso, no exercício, a pré-imagem disso é o conjunto X menos a pré-imagem de B. Aqui, ó. Vamos supor que a pré-imagem de B seja isso aqui. Que é a pré-imagem de B, tá? Deixa eu só até apagar isso aqui para não confundir depois quem olhar, assistir esse vídeo. Então, eu vou imaginar que esse conjunto que eu pintei do lado esquerdo é F menos 1 de B. Mas peraí, você falou a pré-imagem de uma... seria a pré-imagem de um conjunto? A pré-imagem de um conjunto é o conjunto de todos os xzinhos que foram levados no conjunto B, tá? Cuja imagem pertence ao conjunto B. É só você generalizar isso que está escrito embaixo, ó. Vou colocar até aqui. Então, a pré-imagem do conjunto B é o conjunto de todos os xzinhos
no domínio, tais que f de x pertence a b, tá? Veja, eu não vou terminar a questão, porque isso é a questão que vocês têm que fazer. Não necessariamente tem que fazer, você pode escolher não fazer essa. É direito seu, tá? Mas, assim, independente disso, quem fizer tem que fazer certinho. Eu quero que você mostre, então, o que é? Um exercício de teoria de conjuntos. Eu quero que você mostre que esse conjunto é igual a esse. O que você tem que fazer? Pegar um elemento daqui, mostrar que está contido aqui, que esse elemento pertence a esse outro, e depois o contrário. Pegar um cara daqui e mostrar que pertence a esse outro aqui. Tá? Lembra? Todo conjunto que você vai provar que é igual ao outro, você quer mostrar que W é igual a U. Então, você tem que mostrar que W está contido em U, ou seja, todo carinha que você pegar em W tem que pertencer a U, e vice-versa. Tá? Tem que mostrar que U está contido em W. Se você só fizer um lado, tá errado. Tá? Vou dar metade do ponto, tá bom? Então, aí mesma coisa, que todo carinha que você pegar aqui, para todo xzinho, ou qualquer letra que você quiser, azinho pertencente a U, automaticamente o azinho tem que pertencer a W. Pronto, se você mostrar essas duas coisas, você terminou o exercício. Só que ele vai dar um pouquinho mais de trabalho, não muito assim, mas um pouquinho mais, porque você envolve funções. Mas é isso aqui que vocês têm que começar. Esse é o começo do exercício, tá? Esse é o começo do exercício. É muito importante que você entenda esse conceito de pré-imagem. Faz esses desenhos para te ajudar. O desenho não prova nada, ele é só para ajudar, tá? Esse que a gente fez foi um gráfico sagital, tá bom? Bom, essa é a número 6. Vocês vão ter que, eventualmente, quem escolher ele vai entregar, tem que entregar direitinho. Tem outros parecidos, tá? Então, por exemplo, o 7, eu peço para você... Eu não vou fazer, não, o 7, porque eu gosto que o aluno quebre a cabeça com ele. Então, vocês têm que tentar fazer. Pode ser que eu peça ele numa tarefa depois, tá? Então, prove caso seja verdadeira ou dê um contra-exemplo caso seja falsa para a seguinte afirmação. Se A e B são subconjuntos de X e F de X, F é de X em Y, é uma função, então F, a imagem aí é outro conceito, é a imagem, tá? F de A menos B é igual a F de A menos F de B. Tá? Veja, eu estou dizendo que pode ser verdadeira ou falsa. Então, o que você tem é que o A e o B são subconjuntos do domínio. Então, você tem lá o X, aí tem o A, o B, pode ter interseção, não sei, tá? A e B. E aí, o que eu estou dizendo é que a diferença de A com B, e isso aqui, quando você pegar a imagem lá no contradomínio, aí, eu estou afirmando, não estou dizendo que é verdade, assim, eu estou afirmando, mas não sei se é verdade, tá? Que isso vai dar, a imagem disso vai ser a diferença de F de A com F de B. Do jeito que eu desenhei, parece verdadeiro, mas não sei, porque isso aqui é só um esqueminha genérico. Não dá para você provar assim, tá? Se for verdadeiro, você tem que mostrar que um está contido no outro. Tem que mostrar que esse cara aqui está contido nesse e vice-versa. Bom, pode ser que seja falso. Se for falso, na hora que você for fazer o exercício, que isso não é para entregar, mas eu recomendo que você faça, tá? Se for falso, você tem que mostrar um contra-exemplo. O que seria o contra-exemplo? Você tem que exibir uma função f, domínio x, domínio y, a e b subconjuntos, de maneira que você tenha essa desigualdade essa igualdade não sendo satisfeita, tá? Então, alguma coisa aqui dá treta que você não vai conseguir resolver. Quer dizer, não vai conseguir essa igualdade, tá? Isso se for falso. Então, não vou dar resposta se sim ou nem que não, porque eu quero que vocês quebrem a cabeça um pouquinho. Na semana que vem, a gente ainda vai ter mais uma semana de revisão de conjuntos e funções. A nossa semana 7, eu vou dar uma pausa nesse conteúdo, a gente vai só revisar as coisas. Então, não se desespere. Apesar da tarefa ser para domingo agora, você tem tempo para aprender isso, para revisar e tudo isso, tá? Mas assim, a tarefa, eu só coloquei 3 exercícios por causa disso, tá bom? Bom, agora, antes de comentar a 8, a gente podia fazer já um exercício da 9. Eu pedi para vocês entregarem a letra C e a D, quem for entregar, tá? Então, eu vou fazer um outro diferente para mostrar para vocês do que se trata, que é o conteúdo dessa semana que nós estamos, tá? Até aqui alguma pergunta? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Desculpa, eu tô com torcicolo já faz um tempão. Não é bem um torcicolo, uma dona cervical tá me incomodando muito. Alguém quer comentar alguma coisa?
E aí eu vou fazer o exercício 9, eu vou fazer a letra F, tá? A letra F, que é a última dele, que eu peço para você verificar se a função é injetiva, sobrejetiva e ou bijetiva, tá? Primeiro, vamos revisar os conceitos, que é a principal coisa que você tem que ver essa semana, tá? Que você vai se concentrar no texto. Se você não tiver tempo de ler tudo, leia, isso é o mais importante. Você já viu esses conceitos, com certeza, mas a gente está reforçando, porque nem sempre o fato de você ter visto não quer dizer que você saiba, né? Normalmente o pessoal chega em Fundamentos 3 não sabendo muito bem mostrar que uma função é injetiva, sobrejetiva ou bijetiva, tá? Então, quando é que uma função f, lá de um conjunto x num conjunto y, quando é que ela é injetiva? Vamos pegar aqui. Então, ela é injetiva se ela leva elementos. Então, primeiro que ela é uma função, ela tem que levar todos os elementos de x em algum y, tá? E aí, um erro muito comum que as pessoas incorrem nesse erro, é muito comum as pessoas dizerem assim, ela é injetiva se cada x é levado num único y. Não, isso não é a definição de injetividade. Isso você está dizendo que ela é uma função. Porque do domínio x, todo x só pode ser levado num y. Lembra aquela história de fidelidade que eu falei, eu brinquei com isso? Como se fosse um namoro, um casamento. Essa pessoa daqui só pode se relacionar com uma pessoa de lá. O cara do y não tem que ser fiel, não. E aí, quando ele é fiel, é que você diz que a função é injetiva, tá? O x, o domínio, sempre é fiel. O y é que não é necessariamente fiel. Eu até estou usando essa palavra fiel, eu sei que é meio cretina, assim, desculpa, é uma piadinha, mas é porque essa palavra também, ela tem uma definição em matemática, tá? É mais avançada, assim. Anel, tem algumas coisas que você fala assim, se a ideal é fiel, não sei o que é fiel. É uma propriedade que se relaciona com injetividade, tá? Eu não vou entrar nesses detalhes que é mais avançado. Mas, assim, isso é um conceito que aparece, tá? Então, aqui, se você pensar dessa forma, fica mais fácil. O y, quando a função é injetiva, se os elementos da imagem, não precisa ser do contradomínio todo, não. Aqui é a imagem, tá? A imagem. Se a imagem do x, a imagem é f de x toda, a gente fala f de x, que é a f do domínio todo, é o conjunto de todas as f de x, tá? Lembrando, né? Então, se você tiver que os elementos da imagem, se eles forem fiéis também, você tem uma função injetiva, tá? Então, num casamento onde todo mundo é fiel, aquela função é injetiva, tá? Em inglês, inclusive, tem uma expressão, função injetiva, às vezes você fala injective, ou você fala one-to-one. Se você pegar livros em inglês para estudar, você vai ver isso, suppose f one-to-one, quer dizer, a função é injetiva, tá? Então, porque é 1 para 1, você sempre vai ter 1 para 1, mas é 1 para 1 do lado de cá também, tá? De y para x. Porque se você pegar uma função que, por exemplo, o x se relaciona com y, mas tem um outro carinha aqui, um azinho, que também se relaciona com y, ela já não é mais injetiva. Então, formalmente, vamos escrever, ela é injetiva quando? Bom, tem duas maneiras de você escrever. Se você pegar, ela é injetiva se para quaisquer dois elementos, x1 e x2, distintos no domínio, temos as imagens também distintas. Ou seja, se você pegar essas duas pessoas aqui, x1 e x2, os seus maridos ou esposas são diferentes, tá? Então, ninguém está casado com a mesma pessoa. Então, é isso, tá? Aí você pode dizer assim, reciprocamente, porque aqui dentro tem uma implicação, ó. x1 diferente de x2 implica em f de x1 diferente de f de x2. Isso é uma implicação, tem uma implicação lógica aqui dentro, tá? Você pode usar, também você vai ver a definição, talvez apareça lá no material que vocês estão lendo, em outros livros, a definição que, na verdade, é a contrapositiva disso. A contrapositiva, lembra? É você negar a tese e automaticamente isso implicar na negação da hipótese. Então, a outra definição equivalente seria f é injetiva se toda vez que você tiver as imagens iguais, automaticamente significa que os xzinhos são iguais. Tá? Eu fiz não essa parte aqui, implicou em não essa parte aqui, tá? É isso. Então, você pode usar, dependendo do exercício, você pode usar
uma ou outra definição, tá? Mas você tem que usar a definição correta. Se você falar que para cada x tem um único y, isso não é a definição de função injetiva. Isso é a definição de função. Ela está só satisfazendo um dos requisitos para ser uma função, tá? É o cara ser fiel no domínio. Os elementos do domínio serem fiéis. Bom, ok. Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Deixa eu ver, nem tô olhando o chat aqui, gente. Não sei se vocês falaram alguma coisa. Tá. Então, não tem nada aqui. Só a Thaís rindo de alguma coisa que já aconteceu. Então, quando é que a função é sobrejetiva? Vamos para a segunda coisa, né? Sobrejetiva. Ela é sobrejetiva se a imagem é igual ao contradomínio. Opa! A imagem é igual ao contradomínio. Ou seja, se aqui, lá em cima, nesse meu desenho, f de x é igual a y. Tá falhando aqui. Acho que essa caneta, a bateria tá acabando, tá falhando. Então, f de x é igual a y. Ou seja, não sobra ninguém aqui fora, tá? Ninguém fica solteiro. Uma função pode ser sobrejetiva e não ser injetiva. A função pode ser injetiva sem ser sobrejetiva. Uma função pode ser as duas coisas. Se ela for as duas coisas, ela é automaticamente bijetiva. Você pode falar bijetora, sobrejetora, injetora, tudo a mesma coisa, tá? Então, se a f é injetiva mais sobrejetiva, ela é bijetiva, tá? Então, uma função pode ser só injetiva e não ser sobrejetiva, pode ser só sobrejetiva e não ser injetiva, e pode ser bijetiva, ser as duas coisas, ou pode não ser nada. Tem função que não é nada, tá? Por exemplo, a função x ao quadrado, que eu falei. Essa função x ao quadrado. O gráfico é assim, ó. Pelo gráfico você consegue identificar rapidamente. Tem elementos que tem um e-mail aqui do Razenclever, você escreveu um e-mail e apareceu aqui para todo mundo. Desculpa, é porque a notificação vai aparecendo aqui. Depois eu vou olhar, tá? O e-mail que você mandou. Então, aqui você vê que o menos 1 é elevado em 1, assim como 1. Os dois são levados na mesma imagem. Essa função não é injetiva. Também não é sobrejetiva, porque o contradomínio é R, mas tem números que ficam de fora, ficam solteiros, menos 1. Não tem ninguém para ele, tá? Então, a função é sobrejetiva, ela não é sobrejetiva se sobrou um cara, sobrou alguém no contradomínio. Para ela ser sobrejetiva, então, para todo yzinho que você pegar no contradomínio, existe algum xzinho no domínio que casa com ele. Tá o quê? F do xzinho dá aquele y, tá? Então, toda vez que você for mostrar que a função é sobrejetiva, você tem que justificar que para todo mundo do contradomínio você acha algum x, pelo menos um, pode ser de um, pode ser infinitos, mas vai ter que ter alguém que é elevado nele, tá? Então, tem funções, essa função não é sobrejetiva também. Função constante, né? Eu falei, a função mais idiota que tem, função f de x igual a 1, por exemplo. Tá lá, o gráfico dela, né? Vou até fazer aqui com outra cor. Fazer de vermelho. O gráfico dessa função. Ela não é injetiva, porque todo mundo tem a mesma imagem. Tem infinitos caras com a mesma imagem. Todo mundo é casado com uma pessoa só. E x1, x2, x3, todo mundo aqui, tá? E ela não é sobrejetiva, porque se você pegar no contradomínio, qualquer outro número, não vai ter ninguém para esse cara. Não tem ninguém para ele, tá? Então, tem muitas funções que não são nada, tá? E tem funções que são as duas coisas. Então, se você pegar, por exemplo, a função f de x igual a x, ela é injetiva. Porque todo mundo, se você pegar dois caras diferentes, as imagens vão ser diferentes, porque é ele mesmo, tá? Então, se você pegar x1 e x2 diferentes, f de x1 vai ser x1 e f de x2 vai ser x2, que são diferentes. Se você pegar... e ela vai ser sobrejetiva, se você pegar isso aqui na reta, porque para todo y que você tomar aqui, a pré-imagem dele é ele mesmo, tá? Então, basta exibir um x que é ele mesmo, para você ter, então, que f de x é igual àquele y, que é ele mesmo, tá? Então, uma função, e você vê muito isso no gráfico. Vou mostrar aqui no gráfico como é que você visualiza essas coisas. Ela é injetiva, então o gráfico dela eu vou fazer em vermelho de novo.
tá? Ó, quaisquer dois que você pegar aqui, eles vão ter imagens diferentes, tá? E se você pegar o contradomínio, o que seria o contradomínio? O contradomínio é você imaginar uma sombra, o gráfico fazendo uma sombra sobre o Y. Porque quando você faz a sombra, isso te dá imagem. Ó, imagina que tivesse aqui uma lanterninha, tá? Uma lanterninha aqui, iluminando isso aqui. E aí você projeta esse gráfico sobre o eixo Y. Aí, o que eu desenhei, no caso, é a imagem. Só que a imagem da reta toda, porque isso continua. Não tem como fazer para sempre. Mas isso continua, tá? Então, apesar de eu ter projetado o vermelho, virou azul, né? Enfim, vocês entenderam, tá? Eu não sou muito boa nessas coisas. Então, assim, aqui o que eu quero dizer é que essa função é sobrejetiva até pelo gráfico que você vê. Mas o gráfico, ele é só uma forma de você ilustrar. Ele não prova, tá? Então, mas eu recomendo que você faça os gráficos de todas as funções que você for verificar em injetividade. Se for possível fazer gráfico, às vezes não dá, tá? Mas se for possível, faça os gráficos. Se for uma função real, você tem como fazer, tá? Os gráficos. Para você poder já ter uma noção. Eu acho que ela não é. Opa, eu acho que ela é. E aí você justificar depois, tá? Então, vamos fazer a letra F? Alguma pergunta até agora? Bom, eu espero que vocês estejam aí. Então, vamos lá. Então, na 9F, a função é a seguinte, ela está implicitamente definida de R em R. Eu não falei, mas isso é para você entender assim, tá? Na letra F. A função é de R em R. A função real. E ela, a lei de formação dela é em duas partes. É assim. Professora? Fale. Fale. Sou eu, assim, Clever. Só assim, na verdade, não tem muito a ver com o que a senhora está falando, não. Só para tirar uma. Quando a gente está falando o está contido que a gente trata, eu acho que eu estou tendo algum erro de interpretação com relação ao está contido. Porque esse está contido que a gente fala nas nossas análises, ele significa exatamente que está contido e é igual, sempre. O símbolo, quando você usa esse símbolo aqui na lista, você vê isso aqui, ó. Na verdade, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Ele está contido ou é igual. Ou, tá? Ele pode ser igual, não quer dizer que ele é necessariamente igual. Se fosse igual, eu escreveria igual, tá? Se ele for igual, eu escrevo igual mesmo. Ah, entendi. Ele está contido ou é igual. Ou é igual, tá? Nessa lista. Mas assim, por que eu estou usando na lista, nas outras listas, né? Por que eu prefiro usar, na hora de escrever, eu uso esse primeiro símbolo? Por quê? Por questão de que eu escrevo no LaTeX. Então o símbolo é mais curto. O comando é mais curto, só isso. Mas assim, pouca coisa mais curta, mas é falta de atenção, assim, porque é mais fácil escrever subset que subsetec, tá? Que é ser igual. Seria o símbolo para esse caso aqui. É a mesma coisa, assim, tipo, só duas letras a mais, mas eu me acostumei a fazer assim. Então, tanto faz, tá? Você vai achar livro que, quando escrever isso aqui, é isso aqui. Se você tiver certeza que é diferente, tipo assim, não, mas eu sei que não é igual. Então, você normalmente escreve assim. Porque, assim, naquelas notas de aula, né, naquele... eu acho que tem algum trecho que ele fala que quando não for igual, ele vai usar o diferente. Quer dizer, está contido e é diferente. E o está contido simplesmente, mesmo sem o igualzinho embaixo, ele fala que quando usar aquele sinal, significa basicamente que é igual. Eu entendi isso quando eu li, né? Que aí pode eu fiquei ser com essa igual. dúvida. Não é que necessariamente ele é igual, pode ser igual, você está incluindo a possibilidade, tá? O está contido ou, esse ou é inclusivo, lembra? Ele está contido ou é igual, tá? Mas é isso mesmo. E assim, aqui no caso, quando o conjunto está contido e é diferente, a gente diz que o B é um subconjunto próprio. Isso é uma linguagem matemática universal, tá? Você vai encontrar isso em qualquer livro. É um subconjunto próprio de A. É quando você tem certeza que eles não são iguais, tá? O B é subconjunto, mas não é igual. Beleza? Aí você já sabe que não é, porque realmente você, de algum processo te disse isso, tá? Tem mais alguma dúvida? Eu vou apagar aqui então, tá?
Eu vou Desculpa apagar interromper, porque... desculpa. Nada, imagina, é ótimo, tem que perguntar assim. Eu vou apagar só para não ficar misturado com a solução da letra F aqui. E depois tá joia. Mas foi uma boa pergunta, tá? Tem que perguntar mesmo. Deixa eu só... Tá. Então, vamos lá. Eu quero saber se essa função que eu descrevi aí em cima, se isso é injetiva ou não, tá? Primeiro, para começar. Então, eu vou... Vamos fazer o gráfico dela, tá? Porque aí você já vai ter uma noção. Então, com o gráfico, você já tem uma ideia. Então, veja que ela é uma parte parábola e outra parte reta, tá? Então, vamos fazer a reta, é mais fácil. Então, aqui eu vou ter... Ela é decrescente. A reta vai ser decrescente, vou ter que colocar aqui. Né? É menos x, menos 1. Quando x for igual a 0, ela é igual a menos 1. Mas eu vou deixar aberto aqui, no menos 1, porque eu não sei... Perdão, fiz uma besteira. Eu vou deixar aberto aqui, porque, na verdade, essa definição ela só vale antes de menos 1. Quando você pegar x aqui, ó. Então, se você substituir menos 1 aqui, vai ficar menos 1, menos 1. Então, menos 1 é 1, menos 1, 0. Né? Então, aqui, eu vou deixar aberto. E aí, eu vou fazer isso aqui. Tá? É um esboço só. Por quê? Porque isso só vale aqui, ó. Quando x é menor, não é menor ou igual. Por isso eu deixei a bolinha aberta, tá? Essa bolinha aqui. Vocês aprenderam isso em matemática básica lá, fundamentos 1, sei lá. Tá? Então, bolinha aberta. Esse aqui é um pedaço do gráfico. Agora, quando x for igual ou maior ou igual a 1, maior ou igual, né? Então, quando ele for igual a menos 1, perdão, eu vou ter a primeira descrição, que é esse polinômio, tá? Se você substituir menos 1 aqui, vai ficar menos 1 ao quadrado 1, menos 1, mais 1. Então, vai dar mais 1, tá? Então, em menos 1, ele é mais 1. Vou colocar aqui, ó. Vou marcar aqui já. Certo? Agora, seria bom a gente só ter uma noção do que acontece, por exemplo, em 0. Em 0, isso aqui vai dar... Então, eu fiz a conta aqui, né? Quando você substituir menos 1, vai dar... Aqui, vai dar 1. Quando você colocar 0 aqui, vai dar 1 de novo. Então, ela deve ser assim, ó. Ela deve chegar num ponto... Aqui a concavidade é para cima, porque x ao quadrado, o a é positivo. Eu não preciso saber dos detalhes, não. Tá? Mas ela deve fazer alguma coisa assim, ó. Tá? Então, ela deve fazer isso aqui. Porque você tem entre duas raízes, vai ficar o máximo ou o ponto de mínimo. No caso, é o ponto de mínimo da parábola, o vértice. Tá? Só um esbocinho, só pra gente ter uma noção de como é que é. Não é pra você fazer um gráfico lindíssimo, com todos os detalhes. Mas quanto mais detalhes você tiver, melhor, tá? Então aqui, ambos... Ó, já dá pra ver que não é injetiva. Por quê? Tanto em menos 1 quanto em 0, eles têm a mesma imagem. Já deu de graça pra gente, ó. Não precisa nem fazer nada. Não é injetiva. Quer dizer, não precisa fazer nada, tem que justificar, né? Claro que tem que fazer alguma coisa. Não é injetiva, pois f de menos 1 é igual a f de 1, que é f de 0, perdão, que é igual a 1. Tá? Ai, tá doendo pra caramba. Então, não é injetiva. É sobrejetiva? Claramente não é sobrejetiva. Olha só quanta gente sobrou aqui embaixo, ó. Vou até colocar aqui, em azul. Olha quanta gente. Sobrou esse monte de gente. Não é sobrejetiva. Pois, por exemplo, menos 1 não tem imagem para ele. Não existe. Aí tem que provar, tá? Que não existe. Pois não existe, a gente vai provar. Não, assim, aí você pode dizer assim, mas no gráfico tá claro, mas o gráfico não é prova. O gráfico é uma ilustração, tá? Nesse caso. Eu não tô dizendo que nunca você vai usar gráfico como prova das coisas. Mas nesse caso aqui, eu quero uma justificativa usando a definição, tá? Justificativa algébrica e tudo mais. Então, pois não existe x pertencente ao domínio, tal que, por exemplo, f de x seja igual a menos 1. Eu escolhi menos 1 aleatoriamente, tipo assim, aleatoriamente dentro do desenho que eu fiz, parece razoável, porque a função toda é maior do que 0. A imagem é maior que 0. Ó, se você fizer menos x menos 1, esse menos x menos 1, tá? Então, isso, por que acontece?
Então, por exemplo, menos x menos 1 é sempre maior do que 0. Para todo x maior que menos 1. Menor, perdão. Tá? Então é só você colocar, pegar isso aqui e resolver essa desigualdade. Passa o menos 1 para lá, depois você vai trocar o sinal, muda o sinal de desigualdade, fica de maior, vira menor. Tá? Então, para todo x menor que menos 1, você vê no gráfico claramente, mas aqui a minha justificativa mostrou que ele é maior que 0. E além disso, x ao quadrado mais x mais 1 também sempre é maior do que 0. Pois, bom, primeiro, ele é uma parábola, tá? Ele determina essa curva algébrica. A curva algébrica que representa esse polinômio é uma parábola, tá? Parábola com concavidade para cima. Tem que justificar tudo, tá? Concavidade para... Estou justificando por que ela sempre vai ser maior que 0. Para cima. E, pela fórmula de Bhaskara, eu vou ter o quê? O delta dele, x ao quadrado mais x mais 1, vai dar quanto? Vai dar b ao quadrado 1 menos 4 vezes 1, que é a, vezes c, que é 1. Vai dar menos 3. Ou seja, ela não vai para 0. Então, quando a concavidade é para cima e o delta dessa expressão do segundo grau é negativo, ela não se anula, então ela sempre vai ser positiva, tá? Se a concavidade fosse para baixo, seria sempre negativa. Mas aqui não. Então, olha só, se a primeira descrição sempre é positiva e a segunda também, não vai ter ninguém que vai dar menos 1, tá? Por isso que está justificado ela não ser sobrejetiva. Então, o gráfico, veja que eu usei o gráfico para me orientar, mas eu justifiquei de maneira detalhada, ó. Eu peguei, não é injetivo, por quê? Pega um contra-exemplo. Peguei 2 números diferentes que têm a mesma imagem. Contra-exemplo, se alguém falar, ela é injetiva sim. Não, aquela não é não, porque tem aqui, ó, um contra-exemplo. E também não é sobrejetiva, por quê? Peguei um contra-exemplo, peguei um elemento, que é menos 1, que não tem ninguém para ele, mas eu tenho que justificar por que não tem ninguém para ele. Não basta você dizer assim, porque não tem, olha só o gráfico. O gráfico te diz muita coisa, mas ele não é a justificativa final. Se você não justificar completamente, você vai perder pontinho, tá? Você tem que aprender a fazer isso, tá bom? Então você vai fazer isso com todos os itens. Só que tem item aqui, por exemplo, a letra A. Não tem como fazer o gráfico disso. Você vai ter que fazer de outro jeito, tá? Aqui, por exemplo, na letra A, alguém não entendeu essa letra F? Tá? É da listinha. No nosso canal do YouTube tem solução de alguns, tá? Alguns desses aí. Você pode dar uma olhada depois. Mas assim, na número 9A, por exemplo, inclusive tem alguém que fez, eu acho que uma dessas aí, letra C ou D. Acho que é um vídeo do Guilherme, lá do período passado, tá? Ele fez um vídeo muito bom. Vocês podem até olhar para ver como é que ele fez. Mas assim, aqui a avaliação vai ser eu ouvir as vozes de vocês explicando, tá? Não é sobre se tá certo, assim, eu quero que esteja certo, para começar. Mas a sua explicação, eu quero ver você, assim, é muito bom isso, né? Explicar uma coisa para alguém faz você entender melhor aquilo, tá? Então, por isso que eu tô pedindo para você, faz você entender melhor e você me prova que você realmente está entendendo. A gente reconhece logo quando a pessoa não está entendendo, quando ela tenta explicar uma coisa e que não sabe direito. Muito bem. Na 9A, agora, veja que o domínio é o conjunto dos números naturais e o contradomínio também. Eu estou considerando aqui os naturais sem o zero, tá? Se você considerar o zero, a resposta fica diferente. Por quê? Com o zero fatorial, que a função é fatorial. K fatorial, tá? Todo número natural vai ser elevado no seu fatorial. O zero fatorial é igual a 1 fatorial, que é igual a 1. Então, isso já daria que ela não é injetiva. Mas a gente aqui sempre considera os naturais sem o zero, tá? Aí você pode dizer, mas se eu fizesse uma prova e respondesse assim, tá errado? Não, a gente tem que ver a coerência do que você fez, tá? Então, eu consideraria uma outra resposta. Mas aqui a gente considera o N já a partir do 1. A maioria dos livros de nível superior considera os naturais sem o zero, tá? Mas isso é uma convenção. Depende do seu requisito, do que você está estudando. E aí essa convenção pode mudar, tá? Mas, assim, a princípio, zero é um número inteiro.
não natural. Bom, então se ela for um número, se eu te pegar a partir do 1, eu vou ter o seguinte, ó. Se eu pegar dois números naturais diferentes, você concorda que se eles são diferentes, um é maior que o outro? Sem perda de generalidade, eu vou supor que o K1 é maior que o K2. Tá? Porque se eu mudasse a ordem, ia ser a mesma conclusão. Tá? Se o K1 é menor que o K2, f de K1, quanto é que vai dar? Vai ser K1 fatorial. Mais o f de K2, ele vai ser o quê? K2 fatorial. Só que o K2 fatorial, se o K2 é maior que o K1, você concorda que o K1 fatorial está dentro do K2 fatorial? Que o K2 fatorial vai ser K2 vezes K2 menos 1, etc. Até você chegar no K1. Quando chegar no K1, tudo vai se repetir o K1 fatorial. Você pode escrever assim, tá? Então, claramente, se um é maior que o outro, aqui você vai ter elementos que não tem aqui, tá? Então, com certeza, o f de K2 vai ser maior que o f de K1. Por isso, eles são diferentes. Então, a função é injetiva, tá? Ela é injetiva. Se você considerar o zero, que vai dar treta. A gente desconsidera o zero, tá? Zero pra gente não vai ser natural. E ela é sobrejetiva? Ah, boa pergunta. Agora eu faço a pergunta para vocês. Todo número natural eu posso escrever como fatorial de alguém? Que é isso que para ela ser sobrejetiva é isso. Ela precisaria, para todo natural, vou colocar a pergunta aqui, tá? Não tô dizendo que é não. Então, para ela ser sobrejetiva, todo número que você pegar no contradomínio tem que ter alguém que casado com ele, lembra? Ser sobrejetiva é todo mundo do contradomínio é casado. Não pode ficar ninguém solteiro, tá? Então, se você pegar um carinha do contradomínio, que são, no caso aqui são os naturais, ó. Todo natural é fatorial de alguém? Então, agora minha pergunta para vocês, o que vocês acham? Aproveitando que vocês estão quietinhos aí, tô com torcicolo, tô cansada de falar. Pensem um pouquinho, todo número natural, todo natural é um fatorial? Uma pergunta interessante, né? Acho que não. Não, realmente, não é. Tá? Por exemplo, 7. Número 7. Nenhum fatorial dá 7. Né? Mas por quê? O 7 é primo e tal. Mas você pode justificar isso de maneira geral. Ó, quando você pega um fatorial, quando você pega um número, vamos pegar a partir do 1, né? Então, 1 fatorial, 1 elevado em 1 fatorial, que é 1. Depois, aí você vai ter... Então, esse cara é ímpar, tá? 2 fatorial já vai ser par, que vai ter 2 vezes 1. 3 fatorial vai ter o 2 fatorial dentro dele, então vai ser 2 vezes 3 vezes 1. Vai ter 3 vezes 2 vezes 1. Vou fazer assim para ficar mais pedagógico, né? Não vai começar a ficar esquisito. É 3 vezes 2 fatorial. Então, ó, a partir daqui, todos os fatoriais vão ser pares. Vocês repararam nisso? Todos vão ser, né? Se você pegar K fatorial, ele vai ser o K vezes não sei o que, não sei o que, não sei o que, vezes 2. Vezes 1, que é 2, tá? Então, todos eles são pares. Exceto o único fatorial que é ímpar é o primeiro, tirando o zero, né? Não colocando o zero na história. Então, ó, todo fatorial é par a partir do 1. Ou seja, se você pegar um número ímpar maior que 1, ele não é fatorial de ninguém, tá? E você pode justificar assim. Então, todo fatorial K fatorial onde o K é maior que 1 é par, tá? Portanto, você mostrou que ela não é sobrejetiva, que vão sobrar todos os ímpares, tá? Então, se você pegar um Mzinho ímpar maior que 1, M não é fatorial de ninguém. Para todo K que eu pegar nos naturais, nunca que vai dar M igual ao fatorial daquele cara, tá? Por isso ela não é sobrejetiva. Essa função fatorial não é sobrejetiva. Mesmo com zero ou sem zero, tanto faz. Ela nunca vai ser sobrejetiva, tá?
Então ela não é bijetiva, porque se ela não é sobrejetiva nem é injetiva, se eu na verdade ela é injetiva, né? Ela é injetiva, mas não é sobrejetiva, tá? É isso, do jeito que eu fiz aqui, né? Sobrejetiva nunca seria mesmo, tá bom? É isso, então você vai tentar repetir esse tipo de argumento em todos, tá? Você vai pegar aqui, na letra B, parecido, envolve fatorial também, tá? Agora é de Z para N. Então você vai pegar qualquer número inteiro e levar no quadrado dele, depois o fatorial do quadrado. Ainda tem mais restrição, tá? Então você vai usar esse raciocínio aqui na letra C e na letra D, quem escolher esse exercício para entregar, tá bom? Mas, por favor, façam o exercício com calma, né, com tranquilidade, escolham algum, façam o exercício e me mandem por e-mail para eu verificar se tá certo, para você fazer o vídeo depois, tá? Não deixa para fazer o vídeo sem... A não ser que eu tô muito seguro, muito segura, sou sinistro mesmo, sei tudo bem, beleza, maneiro. Mas assim, é só que é uma precaução, tá? E evitem me inscrever no sábado, porque de sábado para sábado eu já não existo. Eu faço outras coisas, eu não corrijo nada, não respondo e-mail, muito difícil, tá? Só se for uma coisa muito assim, dependendo de vida ou morte. Aí eu respondo, mas eu nem olho, tá? Eu nem olho e-mail. Então tente me inscrever até sexta-feira à noite se vocês precisarem de alguma coisa, tá bom? É isso. Da 10 para frente é só uma revisãozinha do que é negação, recíproca, contrapositiva, que é sempre bom fazer, mas não é essencial, tá? Então, assim, o que eu espero é que vocês façam a número 5, depois eu comento a número 5, não vou falar hoje, também que a número 5 não é nada assim super relevante, não, mas assim, eu vou fazer um vídeo sobre isso, porque tá no material que vocês estão lendo, tá na lista, apesar de eu não estar cobrando, tá? Mas eu acho que é interessante você saber, ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Se ninguém perguntar nada, eu vou encerrar, porque eu tô com uma dor na cervical que tá virando uma dor de cabeça meio forte. Eu não queria insistir. Eu até marquei um médico já para ver isso, porque tá há vários dias, assim. Mas se alguém quiser perguntar, pode falar. Eu, professora. Então, eu só queria te perguntar a respeito da lista de conjuntos. Pode falar. Eu pensei em fazer aquela 4K, só que aí eu fiquei com muita dúvida a respeito do C e somente C. Perfeito. Porque eu não sabia se dava para provar, como a gente provou para a tarefa anterior, da 3, que era igual. Eu fiquei com muita dúvida e não consegui desenvolver a questão. Ó, vamos começar aqui. Assim, eu não vou fazer ela toda, mas vamos começar para você ter uma ideia do que é para fazer. Então, aqui, como tem um C e somente C, você tem que mostrar duas implicações, tá? Então, primeiro, você tem que mostrar que se o A está contido em B, aqui é o Rasenclever, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, tá? Se eu colocar o tracinho, é igual, ele está contido ou é igual, tanto faz. Então, se o A está contido em B, isso implica que A união com B é igual a B. Eu vou deixar um espaço. Depois que você provar isso, você vai provar que se o A união com B é igual a B, então é porque o A está contido em B. Você tem que provar duas coisas. Mas veja bem, na primeira parte, você ainda tem duas coisas para provar, tá? A primeira parte, você tem que mostrar uma igualdade. Uma igualdade sempre tem duas partes, tá? Então, você tem que mostrar aqui que A união com B está contido em B. E você tem que mostrar que o B está contido na união. Sendo que o B sempre está contido na união dele com qualquer coisa. Se você pegar um xzinho pertencente a B, ele automaticamente vai pertencer à união de B com qualquer coisa que você quiser. Então, essa segunda parte ela é muito mais fácil, porque basta você argumentar isso que eu falei. A primeira não é que seja difícil, não, é fácil também. Mas aí que você vai usar a hipótese. Na segunda parte, você não precisa dessa hipótese aqui, tá? Que o A está contido em B. Você precisa dessa hipótese na primeira parte, tá? Aí você vai dizer, bom, tá, eu tenho que mostrar que a união com B está contida em B. O que você tem que fazer? Seja X, vou só começar, tá? Seja xzinho pertencente à união. Aí, blá, 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 você vai ter que desenvolver, vai usar a hipótese para mostrar que esse xzinho pertence a B, tá? Necessariamente. Não é muita coisa, não. Mais uma linha e termina. Mas essa organização tem que estar assim, tá? Tem que estar isso aqui. Na segunda parte, a recíproca, você vai mostrar o quê? Que o A está contido em B.
De novo, você não vai começar da hipótese, você vai começar daqui. Você vai, não é que você vai assumir a hipótese, você vai pegar um xzinho, seja xzinho pertencente a A. Porque você está querendo mostrar que o A está contido em B. Então você tem que pegar um A em B, um xzinho em A, e mostrar que esse xzinho, aí você vai fazer blá, 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 vai mostrar que a sua conclusão tem que ser essa daqui, que o xzinho pertence a B. Esse blá, 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 você vai usar a hipótese. Tá? Lembrando que o B está sempre contido em A união com B. A grande diferença, o diferencial, é que agora a união é igual a B, então a união está contida em B. Então, isso vai te dar algumas questões aqui para você poder desenvolver e argumentar que o X pertence a B. Mas tem que começar assim, tá? Ó, dei o esqueleto para você. Tá? É só você seguir tem que seguir essa estrutura. Não, se faltar alguma coisa, tá errado. Você tem que mostrar a ida, a recíproca, e dentro da ida tem duas coisas para você argumentar, tá? Na volta que não precisa, porque você está provando isso aqui. Você não vai provar essa igualdade aqui. Isso é hipótese, nunca se prova a hipótese, tá? Isso é uma dúvida que aconteceu nas tarefas anteriores. Hipótese é uma coisa dada para você, tá? Então, se chover, fica frio. Né? Então, não quer dizer, agora está chovendo, mas outro dia pode não estar chovendo, isso vai continuar sendo verdadeiro. Não necessariamente porque no verão chove e não é frio, né? Mas assim, se eu tivesse que provar isso, tá? Então, não precisa chover para você poder afirmar aquilo, que pode ser verdadeiro ou falso. Você tem que pensar assim, tá? Se chover, o chão fica molhado, isso é verdade. Então, se chover, o chão da rua fica molhado. Agora tá chovendo, mas poderia não estar chovendo. Isso continuaria sendo verdadeiro, tá? Então, a hipótese, você não prova a hipótese, você usa a hipótese para concluir aquela tese. Então, você vai pegar o xzinho aqui nesse Azinho, e vai mostrar que o xzinho pertence a B, tá? É isso que você vai desenvolver dessa forma.